Você sabe o que foi o abuso de ritual satânico da década de 80, também chamado de abuso ritualístico ou mais popularmente conhecido como Satanic Panic? Não, mas você sabe quem é Ed e Lorraine Warren, né? Isso eu tenho certeza que você sabe. Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Depois de tanto tempo, finalmente pude ir ao cinema, que estão abertos com todas as medidas de segurança, é claro. Hoje, vamos falar de Invocação do Mal, a Ordem do Demônio. Se você, assim como eu, gosta de filmes de terror, não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Como vocês sabem, o filme conta a história de Ed e Lorraine Warren, o casal paranormal que realizava investigações ocultistas e exorcismo nos Estados Unidos, principalmente nas décadas de 70 e 80. A história começa com um ritual de exorcismo realizado pelos Warren em 1891. Tentavam tirar o demônio de uma criança que, de acordo com o relato de seus pais, começou a se comportar de forma estranha após a família mudar para aquela casa. Algum tempo depois do ritual de exorcismo, na mesma cidade, o jovem Arne Johnson, cunhado do menino exorcizado, comete um assassinato a sangue frio, esfaqueando o chefe de sua namorada 22 vezes. Arne Johnson foi levado sob custódia e alegou que não se lembrava de nada que aconteceu. E como ele estava presente no ritual de exorcismo, tanto ele quanto os Warren alegaram que ele estava possuído no momento do assassinato. Daí vem o nome A Ordem do Demônio, ou numa tradução literal, o demônio mandou eu fazer. Esse é o primeiro caso de homicídio nos Estados Unidos em que um suspeito de assassinato alega ter sido possuído pelo demônio como forma de defesa. Após o casal Warren investigarem o caso, eles chegaram à conclusão que um tipo de seita satânica estaria agindo naquela cidade e invocando o demônio para possuir pessoas. Todo o filme parte de premissas reais, como o assassinato e a atmosfera de medo que existia naquele período, e cria uma fantasia sobre isso. Color me your color, darling. Na década de 1980, os Estados Unidos passou por um longo período de medo em torno de rumores de abusos ritualísticos, o que ficou chamado de Satanic Panic, praticamente uma histeria coletiva. De acordo com os relatos, adultos e até mesmo crianças eram sequestrados para fazerem parte de rituais satânicos que envolviam abuso físico e sexual. Esses relatos eram extraídos por meio de depoimentos coletados utilizando técnicas psicológicas e de interrogatório que hoje em dia são desacreditados pela comunidade psicológica. Existia toda uma publicidade que vendia essas histórias como se fossem evidências inquestionáveis, e é claro, tudo isso envolvia muito lucro. Muitos religiosos e ocultistas exploravam as histórias e vendiam muitos livros sobre o assunto, ficando famosos e sendo chamados para dar entrevistas sobre o tema de abuso ritualístico. Por exemplo, os próprios Warren. Vendiam a ideia de que existia toda uma conspiração satânica que envolvia até mesmo o governo e a elite mundial. E que nessa conspiração, crianças eram raptadas ou até mesmo criadas com a finalidade de produzir pornografia, prostituição e sacrifícios humanos. Em todos os canais de TV, os talk shows entrevistavam padres, pastores e investigadores paranormais. Com o passar do tempo, essas histórias foram tão exploradas pela mídia que acabaram se desgastando para o grande público. Muitos casos de rapto e sequestro de crianças não tinham qualquer relação com qualquer tipo de crença religiosa. Outros casos mostravam que os criminosos só se aproveitavam da onda de medo generalizada para cometer outros crimes. Também, em relatos de possessões e exorcismos, foi constatado apenas a evidência de problemas mentais, como a perturbação de identidade dissociativa causada por traumas na infância ou em pessoas que viveram no ambiente de guerra. Foi somente na segunda metade da década de 90 que toda essa atmosfera de terror foi dando lugar a questionamentos mais céticos e racionais. Esse evento foi denominado pela comunidade científica de pânico moral, pois envolvia características morais e conservadoras das sociedades envolvidas. Como sempre, nós importamos tudo dos Estados Unidos, até mesmo as coisas ruins. Esse tipo de paranoia também ocorreu com menor intensidade aqui no Brasil na década de 1990. Um exemplo é o caso Evandro, que agora virou série original Globoplay.
Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, que é o terceiro filme da franquia, se diferencia muito dos dois anteriores. Explora muito mais a história e o relacionamento de Ed e Lorraine Warren, ao contrário de Invocação do Mal 1 e 2, que se focaram mais nos problemas de uma família particular, o que é uma escolha interessante, até mesmo para se diferenciar das produções anteriores. Mas ao mesmo tempo, o foco no casal de investigadores sobrenatural torna tudo muito mais fantasioso e acaba ficando deslocado para um filme que se promoveu como inspirado em fatos reais. É como se Invocação do Mal fosse afetado pela onda de filmes de super-heróis dos últimos anos. Lorraine Warren, por exemplo, tem tantos poderes psíquicos e paranormais que acaba com toda a sutileza que existia nas produções anteriores. Fora uma fotografia muito bonita, uma direção competente e alguns detalhes adicionais à trama, como por exemplo o problema de coração de Ed, o filme acaba sendo esquecível. E aí você me pergunta se vale a pena ver Invocação do Mal. É claro que vale. Se você não estiver esperando ver um filme conceitual, interessante e inteligente, vale a pena simplesmente pela diversão. Mas se você for exigente assim como eu, é melhor esperar sair em algum streamer, porque com o valor do ingresso e da pipoca, com certeza você vai achar algo melhor para assistir nos cinemas. E se esse for o caso, vou deixar uma indicação de um filme pesado e interessante aqui no final. Muito bem, esse é o canal Portal Alexandria, onde eu falo de cinema e de história e faço essa mistura boa. Se você gostou dessa proposta, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele joinha. Também vou deixar uma playlist aqui no final bem interessante para você conferir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!